Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, né? Eu tenho um podcast sobre cinema chamado MasmorraCast. E hoje eu venho aqui para conversar com você um pouco sobre esse filme, essa nova adaptação do livro do Stephen King, Salem Slot, né? Aqui no Brasil, na época quando eu li, era A Hora do Vampiro. É um livro muito legal, né? Um livro sobre uma cidade que se ajoelha perante esse ser, né? Que é um ser terrível, né? Que vai lá fazer os meandros lá para todo mundo acabar sendo pego, né? Eu vou falar um pouco, como é uma história um pouco antiga, é uma história que dá para falar com spoilers, é conhecida. Não sei se você nunca assistiu nenhuma adaptação, né, de Salem Slot, porque tem, né? Tem em 79 uma minissérie que é muito boa, gente. Essa minissérie aqui, que é uma minissérie que é meio antiga, né? Tem cara de coisa antiga, né, e tal, mas ela é bem legal, né? É uma minissérie que é famosa porque o vampiro que aparece, ele lembra muito o vampiro que é o Nosferatu, né? O do filme clássico, né? E aqui eu acho que o filme agora que saiu pela HBO Max, né, saiu aqui na data de hoje, ele faz uma coisa interessante que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Agora aqui no comecinho do vídeo eu quero te pedir, por favor, para você já deixar o seu like aqui no vídeo e se você puder nos ajudar, já se inscrever no canal para que a gente possa devagarinho aumentando a relevância aqui, né? Eu vou deixar rolando algumas imagens aqui para você, imagens do filme e tal, imagens interessantes, e eu vou falar com spoilers, então não se preocupe que eu não vou estragar a sua experiência de nenhuma maneira, mas eu acho interessante poder falar um pouquinho com spoilers, até porque dá para fazer a dita comparação, né? Bom, eu estava comentando aqui que tem essa minissérie muito legal de 79, tá? Que é fácil não tá em nenhum streaming no momento, mas tá no OkRu, né? Para quem gosta de navegar pelo OkRu, para conhecer, né, o OkRu. Essa minissérie de 79 aí, ela vai contar a mesma história, porque a história que é a história do Ben Mears, né? Que o cara é um escritor e ele retorna para a cidade dele, ele já é um escritor publicado, ele vai voltar para Salem Slot e ele precisa encontrar, tipo assim, retornar com coisas do passado, né? Que ficaram para ele inacabadas, né? Não terminadas, coisas que impactam na vida dele, no emocional dele. Então ele volta para Salem Slot, que ele saiu de lá uma criança muito pequena, né? Legal dessa minissérie de 79, eu vou chegar já no filme atual, que ela é dirigida pelo Tobe Hooper, né? Que é um grande diretor, né, de cinema de terror, né? E tem um elenco fantástico, tem o David Soul, o James Mason, né? Que ele é muito famoso em obras de terror, né? Então, para resumir, aqui também tem um filme, acho que é uma minissérie também, acho que ela saiu mais de um capítulo, que é de 2004, que é a direção do Michael Salomon, e tem o Rob Louie, né? E tal. Para contar um pouquinho sobre a história aqui, para você que talvez não conheça, eu falei que é a história de um escritor, o cara precisa voltar para a cidade, e a cidade é cheia de coisas e detalhes, assim, como Stephen King gosta de contar muito nas histórias dele, né? Aquelas cidades pequenas, cheias de detalhes, as pessoas com suas picuinhas, as suas amargurinhas, suas traiçõezinhas. Stephen King ele é muito bom para elaborar, né? Eu gosto muito dos livros dele, ele tem esse negócio, tem gente que não gosta, fala assim, ele é muito detalhista, a pessoa está descendo a escada e vai ficar ali o tempo todo falando, que é isso, faz aquilo, faz isso. Eu acho que, na verdade, o Stephen King ele é fantástico, né? Do jeito como ele conta a história, por ele ter justamente esses detalhes. Mas o interessante aqui, que aí eu pergunto a sua opinião, aqui é a minha opinião, obviamente, o Stephen King ele é muito adaptado, né? Ele é muito adaptado.
Então, obviamente, desde Carrie, a Estranha e uma infinidade de filmes que você vai dar um IMDb, Stephen King é uma quantidade de filmes bons, filmes não tão bons, né? Mas há uma coisa que o Stephen King tem, e nas minisséries especificamente, eu acho que isso daí, para mim, eu tenho essa sensação, é que elas têm uma certa dinâmica um tanto quanto arrastada e tal. Golden Years, que é uma minissérie, por exemplo, do Stephen King, que ele conta a história de um cara que trabalha numa empresa de tecnologia, que ele é exposto a um composto químico lá e que começa a rejuvenescer e tal. Ela é muito sacal e tal. E não só essa minissérie, como outras minisséries que eu lembro que aqui no Brasil até passavam, que eu recorde na TV Record. E aí você tem aqui, então, você fica se perguntando, né? Você fala, pô, ai caramba, alguém resolveu adaptar novamente o Salem Slot, né? Aqui no Brasil foi A Hora do Vampiro, o livro. Aí você fala, cara, o que vai ser isso daí? A pessoa vai fazer uma minissérie e tal, né? Eu tenho a sensação, enquanto uma grande apreciadora de Stephen King, que é possível enxugar, né? Tirar as gorduras de algumas coisas de Stephen King e deixar uma história mais interessante se atendo aos tópicos, né? Porque uma coisa é você pegar um delicioso livro do Stephen King, você ler e ficar ali vendo cada detalhe, cada olhar, cada coisa, cada pensamento, cada angústia de cada personagem. E outra coisa é você pegar isso num filme, né? Que acaba se transformando numa minissérie, né? Então aqui, né, nessa adaptação aqui deste filme que eu assisti hoje aqui, que saiu como Salem Slot pela HBO Max, você tem uma história aqui, a direção, aliás, é do Gary Dauberman, eu não conheço o diretor, tá? Ele faz uma adaptação muito... muito, como é que eu posso explicar? É uma adaptação onde ele se atenta às melhores coisas da trama. Isso é muito legal. Porque o que te recorda se você conhece Salem Slot, em qualquer uma das minisséries, se você já leu o livro, você vai lembrar de certas coisas, ainda mais quando é na minissérie antiga de 79, né? Os olhos brilhantes, certas cenas, aquele impacto emocional que a criança tem quando os pais são mortos na frente dela de uma maneira quase tão abrupta e tão rápida. O padre que ele perdeu a fé, então no momento que é necessário que ele precise ter a fé, ele não consegue, então a criatura zomba dele. Então, eu acho que nesse filme aqui que saiu hoje, eles fazem de uma maneira concisa e se atém a várias coisas importantes do aspecto do que faz a gente gostar de Stephen King, né? Eu até tem umas conversas que o pessoal tem, fala assim, mudaram a etnia do personagem, o personagem era branco nas adaptações, agora é um menino negro. Isso para mim não quer dizer nada, até porque não recordo de cabeça se no livro Stephen King declara se o menino é branco ou negro, sei lá, não importa. Às vezes nas adaptações que escolhem atores brancos, né? Mas aqui a minha crítica sempre é quando o pessoal faz as alterações e acaba sendo uma adaptação medíocre, que eu acho que não é o caso deste filme aqui. Aqui você vai ter todos os componentes dessa história do Stephen King. Você vai ter a questão do escritor, a paixão dele por essa menina. Você vai ter a coisa das crianças, né? Você sempre tem um personagem de Stephen King que ele é um moleque malvado e tal, que tortura os outros. Aqui não é diferente. O personagem também, que é o protagonista, que é o Mark Petrie, né? Ele também vai ter que, né, enfrentar ali o bully da escola. Então, todas as coisas que compõem aqui essa história, Salem Slot, se encontram aqui com alterações. Isso é interessante colocar, porque você tem dinâmicas diferentes. Se, por exemplo, tanto no livro como na minissérie de 79, você tem o Bemir chegando e fazendo amizade ali com o pai da moça pela qual ele vai se apaixonar, aquela coisa meio bucólica americana, de tomar uma cerveja no jardim, isso também tem na minissérie. Aqui ela não aparece o pai, ela é criada somente pela mãe, ela é uma moça que já morou em Boston, que quer sair da cidade e tal. Então tem várias coisas que são diferentes, aqui os focos são diferentes, e a
maneira como foi feito ficou muito legal. As cenas de terror, as cenas de suspense, uma cena que é tétrica, né? Que é a cena do cadáver que levanta no necrotério, né? Eles estão esperando ali o pôr do sol, né? Para ver o que podem fazer. Essa cena é muito boa, ela é muito bem feita e ela é muito assustadora, né? Em todas as adaptações, tanto no livro quanto nas minisséries. Uma coisa legal também que eu gostaria de comentar, porque as pessoas podem sentir falta disso, e, pô, eu sou muito favorável a alterações que ela acrescentem à história de alguma maneira, porque o problema das histórias não é alterar ou adaptar. Tanto que se você for falar com qualquer roteirista e tal, eles sempre vão comentar que é uma obra que se preze, ela sempre vai tentar alterar alguma coisa, nunca é um copia e cola. E Stephen King, as pessoas têm muito receio, né, de mexer e tal, de alterar as coisas que ele faz. E ele é maravilhoso, sim, dentro da literatura. O Stephen King não é um roteirista, né? Vamos lembrar os roteiros que ele já escreveu, as coisas que já aconteceram. Mas tem uma questão aqui, nessa história em particular, no Salem Slot, que você tem uma história onde se passa um hotel, né? O Ben Mears, ele mora numa espécie de pensionato, né? E tem um grande desfecho, né? Tem uma importância imensa para a história, para formar uma espécie de toca vampiresca, aquele negócio. Aqui foi alterado para um drive-in, né? Então, a cena é muito bem feita para quem for assistir. Vai gostar pra caramba, porque a maneira como foi substituído os caixões por carros foi genial, né? E até aquele desfecho, né, onde você tem a história, ela vai se alterar de lugar e tal, o drive-in, o cinema, vai ter uma importância fundamental para Salem Slot. E tem uma coisa também, né? Para quem lembra do livro, lembra da minissérie e tudo, tem uma coisa quase perturbadora no final da história de Salem Slot, que o Ben Mears, ele vai embora com aquela criança, a cidade acabou, eles já não têm conexões com as pessoas. Na verdade, tem uma personagem aqui que eu não vou falar, vou deixar vocês a descobrirem, né? Tem uma personagem aqui que eles não conseguem pegá-la, né? Mas eles vão encontrá-la no futuro. Então ele se torna um andarilho com esse menino. E fica uma coisa assim quase perturbadora, né? De um homem que vai estar pelo mundo com uma criança, né? Que já perdeu, né, toda a infância dele, as esperanças, tudo, numa caçada a vampiros, né? Aqui tudo é solucionado de uma outra maneira, né? Para onde você sabe que sim, a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma, devido às coisas que eles passaram. Mas ao mesmo tempo, o desfecho para mim é muito mais convincente, né? Porque isso também é uma coisa que não é uma crítica ao nosso querido autor, mas as pessoas reclamam muito da maneira como ele termina as histórias. Para mim tem vários livros que ele termina de uma maneira que tá ótimo para mim, mas essa história, o final sempre me incomodava, o jeito como ele ia partir pelo mundo, montado numa infelicidade absurda com aquela criança, né? Que já não tem mais infância, que já não tem mais esperança e tal, para poder reencontrar um personagem que ele precisa para poder fechar, né? A tampa do caixão dessa história. Então, o jeito como o filme finaliza também é muito agradável nesse sentido para mim. Você tem um elenco aqui que tá bem afinado, sabe? Eu gostei bastante das atrizes, né? Você tem a veterana que é a Alfre Woodard, né? Que faz da doutora Code, né? Que é uma personagem que eu não recordo dela estar inserida, né? Dentro, talvez tenha mudado o gênero do personagem. Mas, cara, ficou muito bom. Tanto a história do menino que é sequestrado, o Danny Glick, que depois aparece na janela, que já é uma cena icônica, né, dessa história aqui, um moleque batendo na janela e chamando o irmão, né. Pra finalizar, né, aqui fica uma provocação, né, que o filme tem uma abertura fantástica, fantástica, que é o sangue correndo, assim, por notícias de jornais, pelo mapa da cidade. Então você tem ali no começo do filme, na abertura, uma abertura muito inteligente para mostrar como é que a cidade vai sendo tomada pelo vampiro, né? Eu até lembrei, na época que a gente gravava sobre A Casa do Dragão, né, que tem aquela abertura super, o sanguinho correndo para lá e para cá e tal, e é uma coisa que você acaba não compreendendo. Aqui ficou uma coisa tão
interessante, tão, sabe, se não didática, pelo menos plenamente compreensível. O filme ainda tem uma abertura maravilhosa. O filme é muito, muito, muito interessante em vários sentidos, não é nada enfadonho. No que ele altera da história original, das adaptações anteriores, eu acho que ele altera muito bem, muito bem. Ele foca no que tem que focar, ele foca em cenas de terror. Ele foca um momento que é um momento muito aguardado, né? Que é o momento da aparição do vampiro, né? Se ele não é tão excepcional como o de 79, porque 79 você tem um ator maquiado, né? Aqui eu acho que é uma coisa meio já um efeito, né? Meio computadorizado, né? E isso também para mim não estragou de maneira nenhuma a história. Então você vai ter aqui um filme ágil, uma adaptação boa do Stephen King, né? Que você vai... pelo menos, eu quero saber a sua opinião, né? Porque eu sou uma pessoa chata e exigente, assim, porque o Stephen King, ele é um dos meus escritores favoritos, né? De todos os tempos. Eu gosto demais, né? Do escritor, então eu quero sempre que ele seja muitíssimo bem adaptado, né? Então você tem aqui uma história que é ágil, legal, cenas de terror fantásticas. Ela está disponível na HBO Max, mas ela também está disponível de outras maneiras, né, paralelas. Então vale muito a pena, gente, né? Recomendo até porque eu já fiz um vídeo anterior falando sobre uma adaptação do Stephen King, para você ver, né? Como eu gosto muito e eu sou muito crítica em relação a isso. E tem uma adaptação que fizeram de Pet Sematary, né? Um prequel de Pet Sematary, terrível. Eu vou deixar até aqui embaixo para você poder assistir, que adaptam de uma maneira muito qualquer coisa e tal. E eu penso aqui que essa versão aqui de Silent Slot, cara, que tá sendo distribuída pela HBO Max, ela é muito boa, muito boa. E você vai gostar, você vai curtir. Eu quero saber a sua opinião. Conta pra mim aí nos comentários, tá? O que você achou, que eu tô muito curiosa, tá? É isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.